Estamos iniciando o programa Check-in de hoje. A entrevistada viajou por grande parte da Europa. Foi fazer intercâmbio em Portugal e de lá conheceu 11 países. Voltou fascinada. Cultura diferente, alguns pontos positivos, outros nem tanto, que gostou do Brasil e vai contar toda essa história para nós. Primeiro dizer que estamos ao vivo, canal 15 da NET, canal 15 da Brasrede e também ao vivo pelo Facebook da TV Univates e Facebook Joel Alves. Você pode mandar a sua pergunta, questionamento ou simplesmente dizer que está nos assistindo. A nossa entrevistada de hoje é Paulina Zarte, 22 anos, natural de Teutônia. Boa noite. Boa noite, prazer em tê-la aqui no programa Check-in. É um prazer estar aqui. Mandar primeiro abraço para minha colega, tua amiga, né? A Gabriela. Um grande abraço, Gabi, a Gabriela, que é de Teutônia também, diz, olha, tem uma amiga que viajou e tem muita novidade, muita coisa para contar e te indicou. Que bacana. Um abraço para ela também. Bem, tu esteves, o intercâmbio foi para Portugal, e de Portugal tu conheceu outros lugares, né? Isso, eu fiz a mobilidade acadêmica aqui da Univates, que o curso proporciona, e é muito bom, inclusive, porque a gente a gente pausa a nossa faculdade aqui e faz uma mobilidade lá. E depois tu pode aproveitar todas as disciplinas que tu cursou lá aqui. E é muito interessante porque tu não tem o custo da faculdade aqui e lá tu também não paga, né? Porque a faculdade lá é pública e é esse convênio da Univates. Daí eles isso te proporciona mais ou menos os mesmos gastos que tu tem aqui com a universidade. Essa é uma novidade. A primeira pessoa que fala isso, apesar de várias pessoas terem intercâmbio. Mas só para Portugal ou todos os cursos, todos os países? Diferencia um pouco, porque, por exemplo, Leiria, que é uma cidade próxima a Portugal, ela tem o convênio e ela dá bolsa. Aí tu não tem quase nenhum gasto. A FADUP, que é a faculdade onde eu estudei, ela é gratuita, mas eu não tenho bolsa nenhuma. É lá na faculdade do Porto daí. E existem outros intercâmbios que eu conversei com alguns colegas que também, outros países, por exemplo, a Alemanha tem bolsa, mas tem 2 por curso, assim, não é muita coisa. Então tu tem que ter... Mas já é uma ajuda em um custo a menos, né? Com certeza, são acho que em torno de 500 euros, então é um valor muito bom, porque... Pelo menos em Portugal, o meu mês não era muito diferente disso, assim, só se eu viajasse muito. Mas eu sei que tem outros países que dão a bolsa, mas eu não saberia informar, assim, qual e quanto. Sim, também pode mudar, né? É muito variável, né? De curso para curso. Eu sei que aqui na América Latina é mais fácil. Argentina, Chile, eu acho que Peru também. E por cada curso pode fazer apenas um intercâmbio ou tu pode fazer mais do que um? Pode fazer mais, mas não... A Univates, ela preza que outros alunos façam, Sim. né? A não ser que tenha vaga sobrando. Eu sei que tem que daí não é intercâmbio, é aquele curso que eu até estava conversando com o teu colega para a China, que são 4 anos. Daí eu sei que tu pode fazer o intercâmbio e depois, posteriormente, o curso, mas aí é um curso, não é um intercâmbio. Por que tu escolheu Portugal? Pela facilidade da língua, primeiramente foi isso. De início eu queria a Espanha, mas daí como eu teria que fazer aquela prova, eu fiz só algum curso de espanhol no ensino médio, eu não estava me achando apta para isso. E a minha amiga voltou de Portugal no semestre anterior. Eu fui 2018B e ela voltou 2017, e ela foi 2017B. Daí quando ela voltou, ela estava muito empolgada. Ela falou, vai para Portugal que tu vai gostar. E querendo ou não, é um choque cultural, né? Apesar de ser o mesmo idioma. Mesmo sendo o mesmo idioma, mesmo sendo a cultura muito parecida, tu sente não estar em casa. Sim. Pelo menos 12 mil quilômetros de casa. É muito longe. É bem longe. Logo que chegou, como é a recepção? Tu chega, tem uma família, tu ficou em casa de família, ficou em hotel, ficou aonde lá? Como é que funciona? A Univates, ela me falou que teriam as residências universitárias, que eu poderia verificar se tinha disponibilidade. Mas é tudo por conta do aluno, assim, o aluno tem que ir atrás de um lugar para ficar. Eu procurei residência, procurei casa, procurei apartamento, mas o que deu certo para mim foi a residência universitária. E é um preço muito bom, só que tu divide o quarto. Com quantos? Eu dividi com uma menina.
É sempre um quarto em dupla. Daí tem um banheiro. Não é mais do que 2 pessoas no quarto. Não, nessa residência que eu fiquei, não, que era do Porto, da faculdade do Porto mesmo. Mas a minha amiga ficava numa outra residência e ela tinha a possibilidade até de quarto individual. Só que daí, claro, bem mais caro, né? Daí eu fiquei na residência universitária por 2 meses. E depois eu fiquei os outros 3 numa casa que eu aluguei, que daí eu dividia com outras 5 pessoas. E por que optou sair da residência universitária lá e ir para Eu casa? optei sair porque não era confortável em tudo, assim. Por exemplo, a cozinha, aí sim a gente dividia com outras 50 pessoas. 50 pessoas. Tinha que fazer para esquentar nesse miojo, tinha que entrar numa fila. Era, e daí sempre eram os horários que todo mundo queria, assim, por exemplo, meio-dia, 7, meia, 8 horas da noite, daí ficava complicado. E era ruim, assim, tu tinha que levar tuas coisas pro quarto, se tu comprava uma panela, porque daí tinha que comprar tudo também, não tinha nada disponível. Não, tinha poucas coisas. Aí tu tinha que levar tudo pro quarto, daí se tu comprava comida, tu tinha que levar pro quarto. Aí, por exemplo, de manhã eu acordava, eu tinha que pensar em levar tudo pra cozinha, depois voltar com tudo. Lavar, trazer tudo, guardar de novo. Uma mão de obra. E na verdade, o que mais me motivou, assim, foi que eu fui visitar uma amiga que estava fazendo intercâmbio em Barcelona e ela tinha alugado um apartamento e estava dividindo com outras 3 meninas. Aí, tipo, eu fiquei uma semana lá com ela e foi muito bom, assim, voltar a ter uma casa, sabe? Ter um quarto, ter uma cozinha, uma sala, poder assistir TV, o que eu não tinha mais na residência. Porque a gente não tinha TV e eu tinha que dividir o quarto. Não tinha TV no quarto? Não. Poderia ter, se quisesse. Não. Não, também não? Não tinha TV. Era um quarto... Mas não era ruim. Era Sim. super ok, assim. Tanto que eu me mudei quando a minha mãe foi pra lá. Daí eu falei, olha, mãe, é de boa. Eu consigo ficar o tempo que eu preciso, mas se for possível... E era uma diferença... Não era... Eram 40 euros a mais. E seriam mais 3 meses. Então a mãe falou, não, tranquilo. E daí eu tive muito mais conforto. Que daí era um quarto só meu, uma cozinha bem mais acessível, eu podia cozinhar sempre, eu gastava menos aí, porque eu fazia meu almoço, meu café da manhã, minha janta todo dia. E sabia cozinhar de sair do Brasil ou aprendeu lá? Não, eu gostava já muito de cozinhar, mas muda muito, né? Muda tu cozinhar sozinha, assim, sem ninguém, cozinha só pra ti. Ô mãe, agora deu errado. Não tinha mãe. Mais como. Não tinha. Na real, a gente trocava umas informações pelo lado. Eu lembro que um dia eu queria fazer lentilha, e lentilha eu nunca tinha feito em casa, porque a mãe sempre fazia. Daí eu mandei pra ela falou, não, vou fazer assim, mas deu tudo certo. E a comida, a culinária, é muito diferente do que estava acostumado aqui no Brasil, não? Não, é que Portugal consome muita cultura brasileira, assim, tipo festa, comida... Muito parecido. Atividade, é muito parecido, mas ainda assim é diferente, né? A culinária lá é muito frutos do mar, né? E tu gosta de frutos do mar? Eu gosto bastante. Bem, tem várias perguntas, quero saber o que tu achou de mais impressionante, os países que tu visitou, mas a gente vai começar a mostrar algumas fotos já nesse primeiro bloco, e aí eu gostaria que descrevesse essa foto, aonde que é, porque aí fica mais fácil, inclusive, da gente ter uma ideia da dimensão, da onde que tu estava e por que escolheu esses lugares. Vamos ver a primeira foto? Essa aqui. Essa em Braga é uma cidade perto de Portugal, que foi um dia que eu e a minha colega de quarto, então a gente pegou um comboio, que eles falam, que é o trem. E é muito rapidinho, assim, deu 40 minutos, a gente tava lá e aí a gente visitou a cidade. Esse era um monte, assim, Nossa Senhora, eu não lembro o nome certo, mas que era uma escadaria muito bonita e lá em cima tu tinha uma vista de toda a cidade de Braga. Daí foi um passeio que a gente fez, assim, num dia, numa tarde. E esse foi o dia que minha mãe foi me visitar, que ela ficou lá 15 dias comigo. E essa é a ponte de Dom Luís, que é a mais famosa ali de Portugal, que daí tu consegue ver o Rio Douro. E a arquitetura ali de Portugal é muito legal, porque dessa ponte tu enxerga todas as casinhas, assim. E é um equilíbrio, sabe? Não tem... olha, dá pra ver também. É o mesmo rio, só que é na parte de baixo. De baixo agora, não na ponte, quando mostrava antes e tal. E ali os passeios de barco e tal. Essa também é em Braga, mas ali é legal que no Rio Douro tu consegue fazer o passeio de barco e ir até a vinícola, porque tem as vinícolas, né? São vários. O vinho de Portugal... O vinho do Porto é muito conhecido, né? Não é vinícola que eles chamam lá, eu não lembro, mas enfim, são as casas onde... Sim, mas para nós as cantinas, vinícola é igual. Uhum.
Chegou a trazer vinho, não, de lá? Sim, Trouxe? Trouxe vinho do Porto. Mas é muito diferente o Mas gosto, esse aqui é melhor, não é? Esse aqui Esse vinho é melhor. Esse vinho é muito O vinho do Porto, ele é muito doce, é tipo um licor, né? Muito doce. Muito. Tu toma assim, não toma em taça, tu toma em... como se fosse um shot, porque ele é muito doce e o teor alcoólico dele é mais alto que o vinho normal. Mas não tem vinho tinto seco, suave? O do Porto, especificamente, não. Mas aí ali da região ali tem tudo normal, que nem aqui pra nós. E é muito bom também. E é muito barato, né? O vinho lá, eu comprava o Casal Garcia, que era um vinho que eu gostava, por 3 euros. 3 euros. Muito acessível. Mais acessível que no Brasil. Sim, aqui é 30, 40 reais. É verdade. Ou comprar um garrafão, né? Aí está mais barato. Ainda não é mesmo. Aí fica igual. Nós estamos conversando com Paulina Tzarte, a gente volta em seguida a fazer uma pausa com muito mais fotos, perguntas, inclusive você também pode fazer a pergunta e participar conosco no programa Check-in de hoje. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando Paulina Tzarte, ela que é natural de Teutônia e viajou muito aí pela Europa. Mandar um abraço para o Jairo Estampinha, que está nos assistindo, manda um alô, obrigado Jairo. O Adão Nunes, aqui próximo também da Univates, um grande abraço Adão. Ademir Tempas, um grande abraço ao Ademir. Bem, você disse que agora há pouco que foi para lá, amou tudo, mas um problema foi o clima, a temperatura. Por quê? Porque quando ficou frio, eu cheguei em setembro e cheguei dia 11 de setembro. Até novembro, comecinho de novembro, não, metade de novembro foi bem tranquilo, assim. Eu consegui, inclusive, pegar praia lá em setembro. A gente viajou por uma praia da Espanha e também ali em Portugal tem algumas praias. O pessoal não conhece muito, conhece mais Algarve, que daí é bem o litoral. Mas no Porto mesmo tem uma praia que é Matosinhos. E a gente ia quando dava tempo, e enfim, deu pra pegar um calor assim. Mas quando ficou muito frio, que foi em dezembro, janeiro e fevereiro, que eu fui viajar e peguei neve, assim, foi muito desconfortável. O pessoal acha que é um glamour, assim, mas não é bom. Tá, mas você também achava que era um glamour? Eu achava, Inclusive, quando a gente foi viajar, quando a minha irmã foi me visitar, a gente fez esse passeio pelo leste europeu. Que daí realmente faz muito frio, a gente pegou tipo -5, -4, ou durante o dia 0 graus, e é muito ruim, assim. Por que é tão ruim? Porque é desconfortável sair na rua, assim. Porque o que acontece na Europa é que tu não vai pra um local que tu vai ficar sentado Não, tu vai caminhar, tu vai conhecer a cidade, é muito grande, é muita coisa pra ver. Então, teve um dia que a gente chegou em Budapeste. Porque daí com essa viagem da minha irmã, a gente fez uma coisa mais econômica. Aí eu planejei viagens de ônibus na madrugada, assim, porque os ônibus são mais baratos. Ou uma viagem de trem que também eu chegava no hotel de manhã cedo, para aproveitar bem o dia. E teve um dia que a gente chegou em Budapeste, a gente veio da Cracóvia, de ônibus até Budapeste. Aí foi uma coisa muito desconfortável também, o viajar de ônibus, a gente não conseguíamos dormir, assim, era tipo um pinga-pinga, sabe? Sim. Parava em todos os países, mas como os países são muito pertinhos, próximos, era muitas paradas. Daí a gente saiu da Cracóvia às 11h30 da noite e chegamos em Budapeste às 7 da manhã. E Budapeste é lindo, e é grande, tu tem que caminhar muito. Sombria. Geladíssima, muito, muito fria. E além do clima ficar muito gelado, fica sempre cinza, né? O tempo é nublado, é difícil ter um dia assim ensolarado. Então, isso também faz com que o povo fique muito recluso, né? Tipo, fique em casa, não sai. Só turista. E nesse dia que a gente chegou em Budapeste, a gente estava muito cansada e tivemos que deixar as malas no hotel e sair para caminhar. Mas assim, não entramos no quarto, a gente só deixou na recepção, porque não estava no nosso horário ainda, né? A gente chegou muito cedo. E nesse dia a gente caminhou 20 quilômetros durante todo o dia, assim. Foi muita caminhada. Então, com o frio, isso se torna muito mais cansativo que o normal. Cheio de roupa, movimentação. Cheio de roupa. E como a gente ficou muito tempo viajando, foram 15 dias, a gente tinha que colocar sempre a mesma roupa. E, tipo, a bota, sabe, cansava muito. E no dia que a gente pegou neve em Praga,
A neve molhou nossos pés, então a gente saiu, viu a nevasca, porque deu um dia de nevasca, voltou pro hotel, porque não tinha como continuar caminhando na neve, sabe? Sim, ia ficar toda molhada, doente. Na rua, assim, resbalava, porque tinha muita neve no chão, e não dava conta da máquina passar e limpar, era tipo no final do dia que isso acontecia. Então, durante o dia que tava nevando, claro, é lindo, né? Eu até coloquei uma foto da neve, ficou muito legal. Mas foi tirar e voltar pro hotel e É acabou. bonito ir lá, tirar foto e chega. A minha não irmã... de o tempo todo. não, de tempo todo. A minha irmã fez intercâmbio no Canadá e ela também pegou 4 ou 5 dias, assim, de uma tempestade de neve. E ela falava, Paulina, tu não vai gostar, tu não vai gostar. Mas eu falava, não, eu quero ver neve, eu quero ver neve. Daí quando nevou, aí, né, eu vi... Mas aí já não tinha mais como trocar, né? Eu vi que era muito desconfortável. Vamos ver mais algumas fotos? Aí você pode escrever, inclusive, para onde que foi e que local é esse. Este aqui. Paris, né? Paris, o Museu do Louvre. Entrou no museu, não? Entramos. E aí, bonito mesmo, não? Tudo que dizem? É incrível o museu. A Mona Lisa, né? A Mona Lisa é um quadro desse tamanho. É pequenininho. Minúsculo, e todo mundo em volta. Então tu tem que ficar muito tempo lá se tu quiser realmente analisar ela. E não pode tirar foto? Pode tirar. Dela pode tirar. Pode tirar. Dentro do museu é bem tranquilo. Mas o museu é muito grande, então assim, pra tu conhecê-lo 100%... Por dias? Os estudos dizem que é anos, assim, pra tu analisar cada obra e Sim. o tempo que tu passa. Mas, claro, eu que não tenho muito entendimento de museu e... Legal, que bom. O que é isso aqui? Vai ao próximo? eu e a mãe... que quadro bonito, e vai pro próximo. Isso aí. Mas aqui vai analisar cada um, onde foi feito, por E pra quem realmente gosta, né, se tu fica tempo ali dentro, é muito interessante, é muito legal. Na verdade, não é só da França, né? Tem obras do mundo todo, exatamente. Né? Então, ali... Em Madrid tem 2 museus muito legais que eu fui, que também tinham obras do Salvador Dalí, que é muito conhecido. Sim. E é legal que, na verdade, estando nesse local, é único, né? As obras que tu viu, por exemplo, o original é só lá que tem, não tem em muito lugar do mundo. Então, tu leva um tempo, né, para conhecer o que é mais conhecido pelo mundo, né? Exatamente. Apesar de ter obras maravilhosas, né? Mas as mais famosas tem que se conhecer, né? Museu do Louvre, como tu vai para França, não vai conhecer, entrar no museu? É acessível, não? Barato? Caro? Eu não paguei porque eu sou estudante, né? Estudante não paga. Mas a minha mãe pagou 20 euros, eu acho. Não, bem acessível, né? Muita gente, não? Muita fila, muita fila. Imagino muito estudante também. Eu não cheguei a reparar, assim, se era mais estudante ou mais turista, mas assim, ó, muita gente. Os 2 dias que a gente foi, porque a gente quis visitar o Museu do Louvre à noite, é muito bonito também, porque ele fica todo iluminado. E nos 2 momentos que a gente foi, tinha bastante gente pra entrar e conhecer. Vamos ver outra foto? E a gente pode, inclusive, comentar ela. Esse no Porto também, com a minha mãe, quando ela foi me visitar. Ali tem o Jardim do Morro, que é esse local aí. E todo mundo assiste pôr do sol lá, porque é muito comum assistir o pôr do sol em Portugal. O que é esse jardim? É um jardim que tu consegue ter a vista da cidade ali da ponte, sabe? Da ponte que tu tirou foto. Aí é Paris também. A Paris é cheia de pontes e que tem o... Florença. Também. Bem legal, na Itália. Aí é Roma. Linda essa foto. É o Coliseu lá atrás, não? Não é o Coliseu. É um outro monumento que eu nem lembro. Mas é que Roma então é o Coliseu. E o Coliseu. O Coliseu é incrível. O Coliseu e o Fórum Romano, que é tudo o mesmo complexo ali, é muito legal. Tu dá de cara com o antigo e a rua tá moderníssima. Aí tem carruagens. Tinha um brasileiro. Eu lembro que tinha um brasileiro que dirigiu uma carruagem no lado de fora do Coliseu. Aí muita gente boa de São Paulo. Aí a Fontana de Trevi, que também é lindíssima. Atirou a moeda, não? Atirei. Tem um pedido, pode dizer qual que fez, não? Eu pedi pra ficar lá mais 6 meses, mas não deu certo. Não deu certo, a Fontana funcionou. Não atire, não desperdice dinheiro com a Fontana de Trevi. Aí é Veneza. Veneza é incrível. A gente pegou uma chuva em Veneza. E no dia seguinte que a gente saiu de lá, eles tocaram a sirene, depois de 40 anos que não acontecia. Tocaram a sirene que então ia ter uma enchente em Veneza. No outro dia, quando Há 40 anos não tocava.
É uma sirene que avisa que a água... Porque assim, ó... Tem um limite. Tem um limite. E quando a gente chegou, tava chovendo e a gente já via que eles estavam usando umas armações assim para o pessoal caminhar por cima, porque já tava com água no chão. E no outro dia que a gente saiu de lá, daí eu mostrei, eu vi no Insta, que na Praça San Marco, que é a famosa lá, a água, tipo, tava no joelho das pessoas. Porque não tem estrutura nenhuma, né? O rio vai subindo. E não tem o que fazer. Não tem o que fazer, vai entrando água nas casas, nos hotéis. Tanto a minha mãe naquela noite quase não dormiu, porque ela tava morrendo de medo. Apavorada. Que entrasse água no nosso hotel, porque o nosso hotel, tipo, tinha uma escadinha assim, e na escada já tinha água. E era de cara, tipo, era do lado do rio. E não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Tem que ir embora. É o que a gente fez. Vocês foram embora daí? A gente foi embora. Ficaram quanto tempo lá? Um dia? A gente... É porque Veneza é muito pequeno, né? Na real, tem as outras cidadezinhas ali que tu pode conhecer se tu pegar o barco. Mas a gente não foi. A gente ficou só em Veneza. Dormimos uma noite lá. E não foi muito vantajoso, é legal tu passar o dia, porque é muito caro, né? Hotéis são caros, a comida é muito cara, porque é uma cidade fantástica. E depois que tu viu, várias pessoas que passaram por lá disseram a mesma coisa. Veneza é linda, tu viu e tal, mas vai embora. Porque tu vai ver a água, é tudo muito parecido, não é? Exato. Então, mas agora, olhando as fotos, eu fico com saudade, vontade de voltar pra lá. Quer voltar no inverno? Não, no verão. Inverno. Nós vamos fazer uma pausa, voltamos em com essa teutoniense, Paulina de Zarte, que tem parentes, inclusive, aqui pelo Vale do Taquari. O sobrenome de Zarte é famoso aqui. Ele tem em Teutônia, Cruzeiro, tem Santa Clara. Estrela, Santa Clara, filha da minha mãe. Mas voltou com os parentes aqui no Vale do Taquari. Mas até quando? Depois ela disse que vai voltar para a Europa e por quanto tempo vai ficar. Voltamos em seguida conversando com a Paulina de Zarte. Voltamos com o programa Check-in, conversando com a Paulina de Zarte, ela que ficou 5 meses em Portugal e aproveitou lá pela localização, né, pelo privilégio de estar lá e conhecer outros 11 países. Qual o primeiro país que você conheceu depois de Portugal? A Espanha. Foi a primeira viagem que eu fui para Barcelona. Um lugar mais incrível. Não um lugar mais incrível, mas assim, a cidade da Europa que eu escolheria se eu voltasse para lá, com certeza. Por quê? O que tanto chamou a atenção? O clima é muito diferente, não fica frio lá. Quando estava inverno em Portugal, por exemplo, chovia muito, estava 5, 8 graus. Claro, não se compara com o frio daqui. Lá é mais frio, eu senti mais frio lá. Mas aqui sempre amanhece muito frio. Lá é uma temperatura tipo muito úmida, chove muito. Então tu fica impossibilitado de sair, assim, eu que não tinha carro e nem nada. Não fica impossibilitado, mas tu acaba ficando muito mais tempo em casa. E na Espanha a temperatura mínima era 15, 18. Ou seja, não é tão baixa. Não é frio lá. E a cidade é muito incrível. Conheci Gaudí quando eu fui pra lá, né? Ele tem a arquitetura e é incrível. Nossa, me apaixonei por Barcelona. Depois eu fui pra Madrid também, já no final da viagem. Foi uma viagem que eu fiz sozinha, que eu queria ver como era a experiência de viajar sozinha e fiquei um final de semana lá. Foi muito bom também. Gostou também de viajar sozinha, não? Não, é muito bom. Ou seja, queria ter feito mais. Independência, né? Algumas pessoas que sentaram aqui disseram isso, que sempre estavam junto com os pais, ou estão com o marido, com o namorado, com familiares, né? Amigos, mas aí sozinho, ou sozinha, no teu caso, tu tem que tomar todas as decisões. E isso cria também uma responsabilidade muito grande, a pessoa amadurece, né? É uma responsabilidade boa, assim, porque qualquer coisa que der errado, a única culpada é tu, entendeu? Sim. E tu faz realmente o que tu quer, tu não... eu quero comer tal coisa em tal lugar, eu vou. Não vai ter outra pessoa decidindo isso comigo, sabe? Sim. Não tem uma outra pessoa que tá dizendo, não quero, vou em outro lugar. Então é muito bom. E é seguro? Tu sentiu segura lá o tempo todo, não? Sim, muito. Foi muito tranquilo, assim. Eu tava em Madrid, daí eu fiquei num hostel, num bairro bem alternativo, assim, era um bairro gay que eles falavam. E foi muito bacana, foi uma experiência muito boa. Eu saí de noite sozinha, fui pra um bar que era ali perto, que era de drag queens. Tinha uma apresentação lá de drag queens e foi muito legal, assim. Um choque de cultura, porque
Tipo, Porto Alegre, São Paulo, nós somos aqui do Vale do Taquari, né? Aí para um baile te chocou, não? O que tu achou? Achei muito bacana. É. Eu achei. O bairro em si já era muito legal e todas as festinhas eram assim, tipo, bem diferente de Barcelona, que eu fui numa festa na Barceloneta, que é a praia que tem lá, e são várias casas de festa uma do lado da outra. E daí é bem mais elitizado, sabe? Naquele bairro que eu fiquei ali em Madrid era bem diferente. Eu gosto de coisas alternativas, então eu gostei muito desse show. Eu nem sabia que ia ter quando eu cheguei, era uma apresentação. E foi muito legal, uma experiência muito boa. Viu outros brasileiros, não? Tem muito brasileiro, né? Muito brasileiro. A Europa tá cheia de brasileiro. E não só em Portugal, né? Tu estavas na Europa. Os países, assim, do leste foi que eu menos encontrei brasileiro. Quando a gente foi em Munique também. A gente foi pra Alemanha, eu e minha irmã, Berlim e Munique. Daí em Munique a gente fez um passeio que a gente conheceu o castelo que inspirou o filme da Cinderela. E era mais afastado, assim, a gente pegou um trem pra ir pra lá. E nesse passeio não encontramos brasileiros. Foi a primeira vez, assim, que a gente saiu pra um lugar e realmente não viu nenhum. Não tinha ninguém brasileiro, nenhum. Mas outros lugares era muito comum encontrar. Muito, muito comum. Trabalhando a passeio. Em Berlim, pra você ter uma ideia, a gente chegou em Berlim num hostel, a gente chegou madrugada também, que o ônibus chegou tarde. E chegamos e pedimos indicação pro hostel de um lugar pra comer. Daí ele falou, não, ali na esquina de trás vocês podem ir, tem um restaurante que é barato e massa e pizza muito bom. Daí a gente foi pra lá. Aí a gente chegou no restaurante falando português e tinha um brasileiro. Daí ele começou a conversar com a gente. E nesse dia, a gente se conheceu, ele tava fazendo intercâmbio em Palma de Mallorca, não sei se você conhece, que é na Espanha. É incrível, é uma praia. Bonito. Maravilhoso. E ele fez o intercâmbio dele lá. Daí a gente trocou ideia, assim, daí o pensamento fica muito parecido, sabe? De ter muita saudade do Brasil, dos brasileiros. Aí tu tira todas as dúvidas, como é que é, vale a pena estar aqui? Exatamente. Daí a minha irmã não quis sair e ele falou, vamos sair. Eu falei, vamos. E tinha um casal de amigos meus que estavam fazendo intercâmbio comigo em Portugal, que estavam em Berlim na mesma época. E daí fomos todos juntos para uma festa eletrônica lá, que é muito famoso lá, o Eletro, né? Daí conhecemos uma balada na segunda de noite, pensa. E a festa lotada. Cheio, muito turista. Muito turista. Na verdade, não sei, assim, eu acho que é mais o pessoal local que vai nessas festas, porque realmente... Mas na segunda-feira? Não tem nada pra fazer na terça? Não sei, a gente ficou chocado, assim. Como é que são, tu que foi na festa, como é que é a festa? Porque na Alemanha, alguns que foram pra Alemanha, acho que é uma pergunta interessante para quem está nos assistindo, da Alemanha diz que eles bebem muito. Muito. E fumam muito. Toda a Europa, né? Toda a Europa fuma muito. Também. E dentro dos locais é tranquilo fumar. Então, local fechado pode. Local fechado. Por exemplo, aqui, se a gente estivesse aqui, poderia estar fumando. Então, toda vez que a gente saía, em Portugal era terrível, assim, tipo, ia para uma festa. As festas geralmente são em porões, tu desce escadas e é tudo fechado, porque não tem ventilação. Tem muito comércio, né? Então, e é tudo muito grudado, entendeu? É tipo... Espaços são menores, né? Não tem espaço para tu fazer um clube, uma festa. Sim. Então é tudo... Geralmente é embaixo, assim. E daí tu entra e uma fumaceira, porque a galera tá fumando dentro. Então tu sai, assim, tua roupa tu pode pegar e pôr fora. Ou deixar de molho uma semana, porque o cheiro é insuportável. A minha amiga me mandou uma mensagem que passou mal essa semana passada numa festa lá. E ela acha que foi por isso, assim, que ela tava muito quente, muita fumaça. E não tem, tipo, ar-condicionado, sabe? É um calorão. Tanto que a gente ia pra festa no frio, sei lá, 5 graus. E lá dentro tu tinha que tirar toda a roupa porque... Muito quente. E, tipo, vai embaixo com uma blusinha de manga curta, uma saia, porque... Não faz sentido, mas era assim. E em todos os outros lugares da Europa também, muita gente fumando. Aqui, para ter uma ideia, na Univates existem placas que tu não deve fumar próximo a paredes, mesmo ao ar livre, né? Imagina, na Europa eles fumam em lugares fechados. E o isolamento, assim, é... Acústico? O isolamento acústico é péssimo. As estruturas lá são muito ruins. Tipo, onde eu morava, tinha uma parede que dividia o meu quarto com o do meu flatmate, que eles falam. E eu escutava o celular dele vibrar.
Eu escutava tudo acontecer. Era assim, e em todos os locais que a gente ia, assim. Tinha que cuidar pra tossir, assim. A acústica Porque o era vizinho terrível. escutava. É. Tomava Tipo, água, tinha que tava cuidar. escutando uma música no meu quarto, baixinho assim no Note, ele escutava. Tipo, a estrutura lá é muito ruim, assim, das casas, sabe? Não. Claro, porque é muito antigo. Muito, muito antigo. Não é que nem no Brasil. Não, não é nada novo. Na Pra tu verdade- conseguir algo novo lá, tu paga muito caro, sabe? Sim. Ou em outra região, que era essa, onde fica a praia de Matozinhos, era a Foz do Ouro, que eles falam. E daí, sim, essa é uma região mais nova de Portugal. Do Porto, desculpa. Do Porto. É. Mas é bem que eles preservam a história, né? É. E ganham dinheiro com a história, Com né? certeza. As O pessoas turismo querem, é incrível por isso. querem conhecer a história, querem saber por que existe Exatamente. isso lá. Vamos ver mais algumas fotos? E aí você pode comentar, inclusive. Eu queria falar mesmo dessa viagem. Essa foi para Marrocos. Eu fui para África, então, porque o Marrocos é muito perto, né? de Portugal. E foi incrível. Esse era uma raposa que tava lá. Essa é a serra que tem indo pro Marrocos. Eles chamam de Montanha Atlas. Isso é em Dublin. Mas eu queria falar do Marrocos, que foi uma experiência maravilhosa, assim. Foi uma das viagens mais sensacionais que eu já fiz até hoje, porque é uma cultura completamente diferente. Foi um passeio que eu fiz com mais gente, porque é o que eles indicam, né? Ir pro Marrocos e pra África é ruim tu ir sozinho. E é muito barato, né? É muito, porque a moeda é 1/10. Eram os dirham, é o nome da moeda lá no Marrocos. E 10 dirham é 1 euro, sabe? Então é 1/10 do valor. 1/10 do valor. Ou seja, muito barato. Muito. A passagem aérea, entrevistei tempos atrás. Eu paguei 19 euros pra ir. 19 euros pra ir. E 21 pra voltar, alguma coisa assim. Eu peguei uma promoção, mas claro, comprei com muita antecedência. Isso aqui é onde? É em Praga. Em Praga também. E foi no dia que eu peguei a nevasca. Sim, que tirou a foto e voltou pro hotel. Essa é a tua irmã. Tua irmã é a Bruna. A Bruna, Mas foi... Esse é um parque muito famoso. Isso é em Munique, também tava nevando muito lá. É um parque famoso em Munique, que inclusive meu amigo foi no verão e era assim, grama lotado de gente, sabe? E ali tava tudo branco da neve. Nem soube se tinha grama embaixo. Não, o que é que tinha? Se era um lago congelado, calçada, tudo se mistura. Tudo branco. E é bonito ver, mas realmente, né? Tu tirar foto, mas o tempo todo caminhar. Mas fica desconfortável. Sim, ainda mais para nós que não somos acostumados. Exatamente, né? tipo, lá tu tem que ir preparado pra isso, não é a roupa que tu compra aqui, sabe? Tu tem que... A Bruna levou 2 botas de neve que ela mandou fazer aqui e tal, de uns amigos da minha família que eles têm calçados. E aí foi muito confortável, sabe? Mas quando eu viajei no final do ano com os amigos que foram pra lá, a gente foi pra Amsterdã e fizemos ali Bruxelas. Passei muito frio, muito, muito frio, porque eu tava assim com tênis ou uma bota que eu tinha comprado lá. E não é a mesma coisa. Não, é muito desconfortável, sabe? De tu querer ficar em casa e falar, não quero sair. Lugar muito bonito, mas não tô aguentando mais. Exatamente. Vamos jogar uma canastra em casa que é mais vantagem. Vamos fazer uma pausa, a gente volta em seguida conversando com a Paulina Dzart, ela que ficou 5 meses na Europa e conheceu 11 países. A gente volta em seguida. Voltamos com o programa Check-in de hoje, conversando com a Paulina Dzart. Paulina, são fotos lindíssimas, a experiência fantástica, tu viu fora do Brasil, mas pudesse dizer o que mais tu tirou de proveito, o que te fez crescer talvez como pessoa, como profissional, visto que o curso é de Direito, né? Sim. O que Acho que a maior experiência foi pessoal, assim, de um enriquecimento de experiências. Foi o privilégio de poder fazer um intercâmbio é maravilhoso, né? Os meus pais me proporcionaram isso. Foram 5 meses que eu não trabalhei, que meus pais me mandaram o dinheiro, então é incrível, assim. Eu sempre digo que quem tem condições, por favor, vá. Porque tu volta e, além de que tu tem um olhar muito diferente da tua vida, da tua família, dos teus amigos, também do teu país, assim, de ter um amor mesmo. Porque é muito bom se sentir em casa e
Principalmente, acho que o que mais marcou pra mim foi o conforto, assim, que eu percebi que, meu Deus, a minha vida é maravilhosa em casa e eu realmente tenho que valorizar isso, de poder ter um carro, de poder... Claro, são privilégios meus também, mas assim, não vivi muito confortável lá, sabe? Como é tudo muito Sim. antigo, por exemplo, o meu quarto era... As estruturas não eram boas, a gente passa vários perrengues, assim. Sim. Claro que são perrengues muito... Ah, qualquer coisa, pai, mãe, né? Não Tudo muito tinha isso. eu tentava evitar, né? Eu Sim. tentava economizar tudo que eu podia durante a semana e Mas para aqui, poder. tá, sabe, qualquer coisa tem pai e mãe, né? Tem um porto seguro e o É. apoio, mas a gente tenta não ficar pedindo dinheiro porque não é legal, né? Já tá lá É. vivendo a vida boa, então. E esse, acho que esse crescimento, assim, de. E claro, expande muito os teus horizontes, né? O curso, a qualidade do curso do Brasil e da Europa, tu achou parecido, não similar? Foi uma outra coisa que foi bem curiosa, assim, pra mim. Eu tinha criado uma expectativa muito grande do ensino, Ia ser puxado? que ia ser, assim, uma quantidade imensa de informações e mas não é tanto. E eu voltei pra Univates também muito feliz de estudar aqui, porque também em relação à facilidade, ao acesso, a relação professor-aluno aqui que a gente tem, que é muito boa. Eu tenho muito contato, eu converso no Whats com os meus professores, então. Mas lá não E existia lá isso não porque tu era existia isso. brasileira ou porque é normal a cultura Então, brasileira? eu particularmente acho que é normal, porque eu conheci alguns outros portugueses que me falaram a mesma coisa, assim, eu não tenho muito convívio com o professor. Por exemplo, quando eu comecei a ter as ideias de ficar mais um semestre lá, eu fui procurar uma bolsa de estudos para, sei lá, fazer um projeto na universidade, enfim, tentar alguma coisa com que me ligasse mais à faculdade, né, para eu falar, ó, pai, mãe, tô fazendo algo que, enfim, vai enriquecer meu currículo e tal. E não tinha essa possibilidade. Eu fui conversar com a professora que, em tese, eu tinha mais afinidade, que era de uma disciplina de criminologia que eu tava fazendo lá, e eu falei, olha, tem algum estudo que eu possa fazer, sei lá, algum artigo que eu possa escrever, alguma bolsa aí. E ela falou, não, a única coisa que tu pode fazer, se tu quiser, é escrever pro jornal da universidade aqui, mas aí tu tem que conversar com o diretor acadêmico, enfim. Nada assim, Não te deu muita. não tinha muita possibilidade. E isso foi bem impactante para mim, porque eu achei que seria mais acessível. Aqui os professores, há uma relação muito grande entre alunos e Não existe a professores. hierarquia, que eu acho que é isso que existe lá, sabe? E eu acho que não é em Lá relação... professor é professor, aluno é aluno. Exato. E claro, eles também te olham com o olhar de que tu é Erasmus, que isso aqui tá chamado lá, o estudante brasileiro que vai para lá e fica 6 meses, já tem essa fama de que vai pra fazer festa e não vai estudar tanto. E, claro, um pouco é verdade, né? O que tu viaja muito, tu quer aproveitar Tu quer conhecer outros países, tu quer conhecer a cultura deles e Mas, sabe que vai embora, né? exatamente, tu sabe que tu vai embora. Mas mesmo assim, eu acho que não existe a necessidade dessa distância, sabe? Sim, demais. Porque quando eu fiz a minha carta que eles pedem pra tu fazer um pedido pra ir pra lá. E eu falei que eu queria criar um vínculo com a universidade, queria criar contatos com os professores para futuramente voltar, porque realmente antes de eu ir era um projeto meu fazer, sei lá, um mestrado, um doutorado fora. E agora eu não tenho mais tanto essa vontade. Eu acho sim que o Brasil ele tem agora com algumas modificações, né? Estatais, mas assim, não sei como vai ser o futuro, até porque o governo tem trancado essas possibilidades de bolsa, né? Mas eu acho que o Brasil tem muito a oferecer aqui na Univates, tem pós-graduação. Ou Aqui, seja, Europa é muito bom, passear talvez, mas estudar como você imaginou que seria. assim, me frustrei um pouco quanto a isso. Mas também, talvez foi uma fase minha, né? Sim. Porque eu acho que eu tenho uma amiga agora que vai fazer o mestrado lá. E daí o mestrado é pago. Então ela também vai ter que angariar fundos lá, vai ter que trabalhar. Eu não tive isso. Eu fui para estudar 5 meses e na faculdade ainda. Então eu acho Sim. que é uma fase diferente. Enfim, tu tá em outro momento da tua vida. Talvez, se eu tivesse me dedicado mais também, tivesse, enfim, ingressado mais na universidade, seria diferente.
Mas aí talvez tu tivesse, né, tudo é talvez, né? Mas tivesse ingressado de cabeça, assim, nos estudos e tal. Não Mas aí teria não teria possibilidade de ter ingressado em outras culturas, por exemplo. Exatamente. Que foi o que... Foi tão importante, né? Foi Aproveitou muito bem. Por falar em culturas, vamos ver mais algumas fotos. E aí o Paulinho vai poder comentar para nós aonde que são, onde é que é essas fotos. Esse é o castelo que eu comentei, que é em Munique, que a gente fez um passeio para lá do dia, assim, a gente pegou o trem. Tudo muito acessível também, eu e a minha irmã. Essa foto é em Veneza. Eu coloquei ela pra mostrar da Ryanair, que tu viaja com a bolsinha. Sim. E nesse dia eu tive que tirar muita coisa da mala, então eu coloquei todos os casacos possíveis para conseguir entrar no avião. Porque senão não pode, né? Daí tu tem que pagar 50 euros. É uma taxa assim bem não conforme os preços que tu paga pelas passagens, sabe? Mas justamente aí é no Coliseu de novo. Com a mãe. Com a mãe. Foi muito legal essa viagem. E é em Lisboa. Lisboa é muito legal. O Porto é incrível, assim, pela arquitetura, mas Lisboa é uma cidade grande que tem muita coisa pra fazer. E foi muito legal o passeio que a gente fez pra lá. E essa é em Budapeste, que é a cidade, o Rio Danúbio. É lindíssimo. É esse que já está anoitecendo? E a cidade fica toda iluminada. Muito lindo. Aí é em Berlim, o Muro de Berlim. O Muro de Berlim. E essa é a Catedral de Notre Dame, né? Sim, que pegou fogo, né? Pegou fogo. Você não chegou a entrar nela, né? Não cheguei a entrar. E por que não entrou? Por falta de tempo? Porque no dia que a gente queria entrar, tava tendo um evento dentro que eles não deixavam a gente entrar. Eu não sei se era um evento religioso ou o quê, mas enfim, a gente não pôde entrar, tava fechado. E no outro dia a gente acabou fazendo outras coisas, porque Paris é muito grande, né? Tem muita coisa pra ver. E a gente ficou 3 dias lá, então a gente dividiu por bairros, assim, o nosso roteiro. Aí, infelizmente, a gente não conseguiu entrar. E agora, infelizmente, não consegue mais, né? Mas tu viu que eles vão restaurar. Restaurar tudo. E, inclusive, conseguiram um valor gigantesco absurdo, né? Em poucas horas. Muitos empresários, né? Pessoas ligadas à cultura, né? Do investimento. Que bom que vão conseguir. E nós aguardamos aqui no Brasil, né? O investimento na cultura. Na cultura. Mas será que vai chegar? Não, vamos ver. Sei. Bom, o que a gente conversava antes do intervalo, que me chamou a atenção, foi a facilidade, né, que tem de locomoção. Muito fácil. Eu paguei uma viagem, isso era o que eu mais me impressionava, assim, porque eu peguei a Black Friday da Ryanair. Então era incrível. Era tipo uma viagem para Edimburgo, que é lá em Londres, R$4,99. R$5,99. Ou para Lisboa, também, 5 De trem? Não, de avião? De avião. O Stout estava te perguntando que vai para lá. E aí ele perguntou o tamanho da bolsa, porque tem limite, né, de bagagem. É barato, mas tu tem que cuidar muito, né? Exatamente. E quando eu cheguei lá em novembro, que mudou as políticas. Antes tu podia levar uma malinha de 10 quilos. Daí, a partir de novembro, tu só podia levar uma mochila uma mochila assim nas costas. Então, quando eu e minha irmã fomos viajar, eu tinha desconto Erasmus, eu podia levar uma mala de 20 quilos. Então, isso foi muito bom. Porque levava as tuas coisas e da tua irmã. E uma mochila nas costas. Mas, assim, se tu não tivesse esse cartão, tu teria que pagar a bagagem. E que é muito caro, não compensa. Se tu compra antecipadamente, são entre 10 e 20 euros. Eu não sei te especificar certo. Mas se, por exemplo, tu chega lá na hora com uma mala que é maior do que eles permitem, que aconteceu comigo com a minha mãe quando a gente fez a primeira viagem, foram 50 euros. Então, foi caro. Mas assim, se tu para pra pensar, 50 euros são R$250. E eu tava... Agora que eu voltei, eu falei pra mim mesma que eu não ia sair do Brasil... Não ia sair do Brasil antes de conhecer um pouco mais, né? Só que daí eu fui ver passagens, por exemplo... Fui ver uma passagem pra Minas Gerais e é R$1.000, sabe? Então, claro, o Brasil é muito grande e isso dificulta muito, mas mesmo assim... Mas é muito caro, né? É muito caro viajar. E agora aqui. Tem problema com algumas linhas aéreas, com algumas empresas aéreas no Brasil, o que já estão comentando, vai ser mais caro ainda. Vai. Viajar dentro do próprio país, né? Sim, vale mais a pena tu sair... Claro, daí depende do teu objetivo e do teu propósito, mas assim... Mas se é viajar por distância... viajar para o Chile, viajar para a Argentina, Exatamente. É mais barato às vezes que viajar para dentro do Brasil. Exato. E tu está numa outra cultura, outro idioma, né?
Por falar em idioma, o Brasil, pena que o Brasil de 13 países da América do Sul, só o Brasil fala português, né? Exato. Porque a gente sai daqui, a Europa tudo é espanhol, né? Sim, Fácil falamos de muito comunicar. sobre isso no intercâmbio, felizmente, né? Não tem o que fazer, A colonização foi portuguesa e não teve como ser o espanhol. Olena, obrigado pela tua participação aqui no programa Foi Check-in. um prazer. Mas antes de despedir, qual o nome dos teus pais? Meu pai é o Nelson Zarte e a minha mãe é a Lovane Zarte. Um abraço a eles e deram essa grande possibilidade, né? Exatamente. Que bom, né? Que privilégio muito de bom. poder. Privilégio. Inclusive, teu pai não foi pra lá, mas tua mãe foi. Minha mãe foi me visitar, fizemos uma viagem muito legal. Legal. Obrigado pela presença aqui. Volte outras vezes. Se for viajar pelo mundo, passe aqui no programa Check-in. Então tá bom. Essa nossa entrevistada de hoje é a Pauline Zarte, ela que ficou 5 meses na Europa, ficou 5 meses em Portugal e por lá conheceu outros 11 países. O programa volta na semana que vem. Quem será que vai passar por este programa sentar aqui ao meu lado? Será que andou de bicicleta, como na última entrevista em que um cidadão de Lajado, Carlos Killing, andou 100 mil quilômetros de bicicleta? Ou será que será outra pessoa que viajou pelo Brasil e pelo mundo? Acompanhe o programa Check-in da semana que vem.